Falar um pouquinho do arrebatamento da Igreja do Senhor. E o tema que nós colocamos nesse vídeo foi Vivendo na Expectativa do Arrebatamento. 15% já aqui, viu? Vivendo na expectativa do arrebatamento. E nessa oportunidade eu já quero agradecer a todos vocês que já se fazem presente aqui nesta live. E eu quero dar um abraço aqui para o irmão Wellington Santos, que já nos acompanha. Quero ler a palavra de Deus aqui que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Verso número 13 ao verso 18. Já até dei uma palavra referente a este assunto aqui. Mas diz assim, ó. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus ressuscitou, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Aqui está fazendo muito frio mesmo, que até os dedos da mão aqui estão dormentes, né? Aqui em São Paulo está muito frio. Então vamos aqui. Irmãos, nós bem sabemos muito bem que nós que somos igreja do Senhor, somos crentes para poder morar no céu, para habitar na glória. Porque Jesus ele reservou para nós um lugar, uma morada, que é uma morada eterna. A Bíblia Sagrada vai nos dizer aqui no Evangelho de João, capítulo de número 14, e o versículo de número 1, ele diz: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. Se não fosse assim, ele teria dito que ele estaria indo preparar lugar. Mas o lugar já está preparado, aguardando o povo do Senhor. Apenas a igreja ainda não partiu, porque a palavra ela tem que ser pregada em todas as nações. Enquanto todas as nações, todas as pessoas não ouvirem falar de Jesus, não ocorrerá esse fenômeno sobrenatural. Então é importantíssimo que a igreja do Senhor ela possa cumprir a missão de evangelização das nações. Verso 3 diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós também. Amém? Então a promessa do Senhor é que Ele irá vir buscar o seu povo, para que nós possamos estar junto com Ele. E o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores escritores de toda a Bíblia Sagrada, um dos maiores apóstolos também, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, além da sua missão de ganhar muitas almas para o Senhor, ele deu a instrução de como nós ficarmos também aí preparados, aguardando, vivendo na expectativa, certo, do arrebatamento da igreja. Hoje o povo tem expectativa para muitas coisas, para um aniversário, para poder conseguir uma casa nova, para ter um transporte novo, enfim, expectativa para uma viagem. E nós temos que entender também, à luz da Bíblia, que nós temos que viver na expectativa do arrebatamento, certo? Do Senhor. A palavra arrebatamento, ela não se encontra exatamente na Bíblia Sagrada, mas nós encontramos algumas palavras que identificam a mesma coisa, como arrebatados. Arrebatamento quer dizer arrancar com força. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor vai vir buscar o seu povo. E ela vai nos dizer que a vinda do Senhor será como um ladrão.
certo? Como a vinda de um ladrão durante a noite, veio de surpresa. Não é exatamente querendo dizer que Jesus vai vir à noite, que ninguém sabe o dia nem a hora que ele virá. Mas a qualquer instante, como diz essa força de expressão, como um ladrão vem de noite. Pode ser que ele venha meio-dia, pode ser que ele venha às 3 horas da tarde, pode ser pela manhã, pode ser exatamente à meia-noite, certo? Mas o importante é que nós estejamos preparados e aguardando a manifestação do Filho de Deus, que vai vir buscar a sua igreja para levar para o céu. Na realidade, muitos já perderam a esperança, já perderam a crença de que realmente Jesus ele poderá vir para buscar o seu povo, como antigamente também, muitos já haviam perdido a esperança. Porque no verso de número 3, ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, que ele não quer que nós sejamos ignorantes, ou seja, não tenhamos o conhecimento, não tenhamos o entendimento, a compreensão, certo? Com respeito àqueles que já dormem. Esta força de expressão que ele quer dizer dormem é aqueles que já morreram, certo? Crentes em Jesus, morreram servindo o Senhor, morreram sem negar a fé, mesmo diante das provações, das lutas, das perseguições, permaneceram fiéis com o seu Deus, até que a morte os levou. E aqui nós observamos na palavra de Deus, que continua dizendo, para que essa pessoa não venha se entristecer como alguns que já não têm mais a esperança. Por isso a necessidade hoje de nós estarmos explanando e ensinando e estar doutrinando a igreja concernente às doutrinas bíblicas, que é uma das que nós acreditamos, é a doutrina do arrebatamento. Também acreditamos na doutrina da ressurreição dos mortos e também cremos na doutrina da glorificação do nosso corpo em Cristo Jesus. E não apenas esse texto da Bíblia que vai falar a respeito que o Senhor vai levar o seu povo, que ele virá para buscar a sua igreja, mas muitos outros textos sagrados vão nos ministrar a respeito de que Jesus vai levar a igreja para o céu. E nós temos que estar vivos e atentos com esta esperança viva, porque o nosso adversário ele vai trabalhar de várias maneiras para que nós não venhamos conseguir alcançar esta maravilha que é participar do arrebatamento do Senhor. Eu espero que nós não venhamos ver a morte, mas que nós possamos contemplar o arrebatamento, certo? Mas se caso Deus ele não permitir que nós venhamos participar deste evento no momento em vida sobrenatural, mas uma coisa é certa, mesmo depois da morte nós iremos participar deste evento maravilhoso. Glória a Deus. Então, se nós observamos aqui que a palavra do Senhor... Por favor, estou transmitindo aqui a mensagem. Amor, Elisângela, Ciane, estou transmitindo a mensagem aqui, por favor, viu? Vamos lá. Então, venhamos aqui para a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer, no verso de número 14, que se nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, mediante a pessoa de Jesus, ele trará em sua companhia os que já dormem. Então o que nós acreditamos é que, assim como Deus ressuscitou Jesus dos mortos, agora Deus, através de Jesus, mediante a nossa fé em Jesus Cristo, através, certo, da salvação que nós obtivemos no sangue do Cordeiro, o Senhor vai trazer todos aqueles que já partiram, todos aqueles que já dormem no Senhor, ele irá trazer, como vai dizer o verso 14, em sua companhia os que já dormem. E ele vai falar não apenas dos que já dormem, mas nós temos que entender que aqueles que já foram em Jesus, se foram aqueles que já partiram desta vida, eles irão ressuscitar antes que nós que estamos vivos venhamos ser levados para o encontro do Senhor nos ares. Porque a Bíblia vai dizer que eles primeiramente serão o quê? Ressuscitados. Aleluia. Serão ressuscitados e o Senhor os trará em sua companhia os que dormem. E ele ainda diz, e vos declaramos por palavra do Senhor, não por palavra de homens, mas por palavra de Deus, por palavra do Senhor Jesus, que de modo algum nós seremos arrebatados primeiro do que aqueles que já dormem no Senhor. De forma nenhuma, nós precederemos os que dormem. Porque o verso 16 vai dizer, porquanto o mesmo Senhor, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. A manifestação, certo, de Jesus para arrebatar a sua igreja, ela tem missões importantíssimas.
Não é simplesmente o fato de a igreja chegar e subir, mas essa manifestação, esta ação divina, esta ação sobrenatural da parte de Deus, ela tem uma tríplice relação com quem? Com a igreja do Senhor. Ela tem uma tríplice relação envolvendo também o povo de Israel e as nações, certo, do planeta. Mas como é que exatamente, o que tem a ver este arrebatamento com a igreja, com Israel e com as nações do mundo? Tem tudo a ver. Porque quando Jesus ele se manifestar, ele vai exatamente se manifestar para quem? Para a igreja, em primeiro lugar. Porque Israel não aceitou Jesus como o Messias, o Salvador. E por eles não aceitar, nós tivemos uma brechinha, uma pequena oportunidade, que se tornou algo muito grande para nós, de nós o recebermos como Senhor. E ele, pelo seu olhar de misericórdia, olhar para o povo gentil. Então nós o aceitamos como Salvador, e hoje nós pregamos a palavra e sabemos que ele voltará para buscar sua igreja. Então, acreditando desta maneira, aceitando este ensinamento e tendo esta convicção, a manifestação de Jesus, a primeira fase dessa manifestação, será para quem? Será exatamente para a igreja do Senhor. Se nós formos para poder ver, estudar a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele vai se manifestar para o seu povo. Vamos abrir a palavra de Deus, que se encontra aqui, louvado seja Deus, em Mateus capítulo 24, verso 39. Mateus capítulo número 24, certo? O evangelista Mateus capítulo 24, e o verso de número 39, a palavra de Deus, ela vai nos dizer, vai nos falar um pouquinho a respeito desta manifestação. Verso de número 39, vai dizer assim: e não perceberão, senão quando veio o dilúvio, e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui ele vai fazer uma comparação da vinda de Jesus hoje com as ações que tiveram na época de Noé. Aí o verso de número 40 diz: então 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixado outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, que dia vem o vosso Senhor. Amém? Então, veja só. Aqui nós observamos que esse texto bíblico vai tratar a respeito do arrebatamento do povo de Deus, daqueles que estão preparados. Então, aqui nós olhamos uma manifestação para todos aqueles que aguardam, certo? O ressurgimento, ou seja, o soar da trombeta de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer aqui no capítulo 4, exatamente esta ação que será voltada para nós, que somos igreja de Cristo, que somos a noiva, que aguardamos o noivo. Somos a noiva de Cristo que foi adornada através da sua palavra, através dos ensinamentos bíblicos. Esta noiva que foi comprada porque ele deu a sua própria vida em amor da sua noiva, que é a igreja. Então, em primeiro lugar, nós iremos ver aqui que esta primeira fase da vinda de Jesus, ela vai ser para a igreja. Agora nós temos que saber dividir algo, porque muitas pessoas não conseguem dividir entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus para poder implantar o seu reino na terra. Uma coisa, meus amados irmãos, é Jesus vir buscar a sua igreja. E outra coisa é ele vir se manifestar, como eu falei, como tem uma tríplice missão, se manifestar para as nações. Quando Jesus se manifestar, ele vai se manifestar em primeiro lugar para a igreja, para levar o povo. Segundo, ele vai se manifestar para o seu povo Israel, para poder fazer algo novo para o povo de Israel. E terceiro, quando ele se manifestar nesta segunda vinda, ele vai se manifestar para as nações para poder destruir o governo político deste povo que é mundano, que estará, certo, governando este mundo depois do arrebatamento da igreja do Senhor. Então vamos ver a palavra de Deus aqui, como nos diz no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que estarão 2 pessoas trabalhando no mesmo lugar. Mas aquelas 2, se uma estiver despreparada, vai ficar. E se tiver preparado, todas as 2 vão subir. Não quer dizer que se as 2 estiverem preparadas, uma tem que ficar e a outra subir. Hoje, se nós formos observar, até já nos Estados Unidos, eles colocam 2 pilotos. Um crente e um não crente, porque eles sabem que Jesus vai voltar. E se os 2 forem crentes e estiver preparado e subir para a glória, o avião vai cair e vai morrer muita gente. E quando morrer não vai mais ter jeito. Por isso eles já sabem disso, muitas pessoas sabem que Jesus vai voltar.
Outros querem fazer vista grossa para isso, mas nós que conhecemos a palavra, temos que continuar manifestando esta vinda do Senhor Jesus. Então observamos no capítulo 24, que esta manifestação do Senhor, ela vai ser uma grande surpresa, certo? Porque quando Jesus vir, ele vai vir, certo, de forma secreta para o seu povo. Por isso nós temos que estar atentos 24 horas, vivendo em comunhão com Deus. Nós não devemos ser crentes apenas estar indo e vindo para a igreja, carregar uma Bíblia debaixo do braço, ou porque nós achamos que é bonito, né, ser intitulados de crente, ou porque, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor, pela misericórdia do Senhor. Mas eu não devo ver esse chamado pastoral apenas como um status, olhar este ministério pastoral como dizer que é uma mídia para a pessoa. Não. Eu tenho que entender que, como pastor, eu tenho que cuidar também da minha vida e cuidar da vida do povo de Deus, da igreja do Senhor, e os preparar na palavra para o encontro do grande dia com o Senhor. Uma coisa é certa, ele vai voltar, mas vai ser secreto. Como o ladrão às vezes entra na casa da pessoa, você está ali dormindo e você não percebe quando o ladrão já entrou, ele arrombou a janela ou a porta, fez um buraco na parede e levou tudo que você lutou para conquistar. Mas se você estiver preparado, ele não vai te surpreender. O que você vai fazer? Você vai logo dar um alarme. Ou então você vai chamar a polícia e o ladrão ali, ele vai ser preso. Mas se você dormir muito, ele leva tudo. E se brincar, ele ainda carrega você. 5% aqui. O celular está descarregando. Teria que fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o carregador aqui. Amor, me ajuda aqui rapidinho, por favor. Que tá descarregando aqui. Pra ver se eu colocar a extensão pra mim aqui rapidinho. Senão vai... Se eu sair daqui vai bagunçar tudo aqui. Faz um favorzinho pra mim. Tá 5% só. Então, meus amados irmãos, voltemos aqui para a palavra do Senhor. Voltemos aqui para o ensinamento das Sagradas Escrituras. Então nós iremos entender uma coisa, que a vinda do Senhor, ela será uma vinda secreta, e só os preparados irão ser levados para a glória com o Senhor. Vamos ler a Bíblia Sagrada aqui, no capítulo 15 de 1 Coríntios. Capítulo 15 de 1 Coríntios, nós iremos ver a respeito do mistério que Paulo vai falar. Uma coisa ele vai dizer para nós a respeito da ação que vai ter neste arrebatamento. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Capítulo número 15, o verso número 51. A palavra de Deus vai dizer assim: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos. O que ele quer dizer? Nem todos dormiremos, nem todos iremos morrer. Nem todos irão passar pela morte. E eu quero não ter que passar pela morte, mas poder contemplar aquele grande dia, ser arrebatado, ser levado para a glória do Senhor. E ele vai dizer: eis que eu vos digo um mistério, e nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Aqui nós acreditamos também nesta doutrina maravilhosa da glorificação do corpo do crente, certo? Que será transformado em outro corpo. Então, amados irmãos, como falei aqui, o nosso corpo ele será transformado. Hoje esse corpo aqui é esse mesmo corpo que temos, este aqui, ó, certo? Este corpo aqui é um corpo corruptível. Você se corta, ele sangra, a carne inflama. Se não tiver os cuidados necessários, apodrece. Você às vezes sente dores na coluna, sente dores na carne, enfim. Quer dizer, o nosso corpo, ele está sujeito a muitas coisas ruins nesta terra. E nós precisamos ter os cuidados necessários. Mas quando houver a manifestação de Jesus para a igreja, a Bíblia vai dizer o seguinte: que os que dormem no Senhor, como diz aqui o verso de número... Glória a Deus, deixa eu deixar abertinho aqui no capítulo 4. Como vai dizer que aqueles que... Verso de número 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vida do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, depois os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essas pessoas, tantos que morreram, quantos são aquelas que estão vivas, terão seus corpos transformados. Porque o nosso corpo corruptível ele será revestido de quê? Da incorruptibilidade. Porque o verso 53 vai dizer, porque é necessário que este corpo corruptível, ele venha se revestir da incorruptibilidade. Ele não será mais sujeito às podridões desta vida. Quando nós formos arrebatados, o nosso corpo não estará mais sujeito, certo, às condições físicas deste planeta. Nós não teremos mais as limitações que nós temos hoje. Nós não seremos sujeitos mais às enfermidades, porque o nosso corpo será como o corpo de Jesus Cristo. Hoje você pode sofrer tudo, você pode sofrer angústias, dores, você pode viver às vezes em trevas, em dores, em solidão, mas quando o teu corpo for transformado, você não viverá mais nessa mesma situação. Porque é necessário, porque aquilo que é corrupto não entrará no céu. É necessário que aconteça que o nosso corpo seja revestido da incorruptibilidade. Nós seremos transformados, como diz o versículo de número 52. E o verso de número 53, ele continua dizendo, e o que o corpo mortal se revista da imortalidade. Não haverá mais morte para a igreja do Senhor na manifestação do arrebatamento. Hoje teu corpo está sujeito à morte, porque você é um pecador. Mas naquele dia que você for transformado, a tua natureza pecaminosa não existirá mais. Mas a tua natureza será uma natureza diferente. Uma natureza incorruptível, onde o pecado não vai mais poder te dominar, o pecado não vai mais poder tomar conta da tua vida, da tua mente, do teu corpo. A tua mente será transformada de forma plena, como a mente do Senhor, de forma completa. Não haverá mais os más pensamentos que o inimigo às vezes lança, ou que o corpo mesmo está sujeito a pensar. E agora no verso de número 54, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. A morte, ela será extinguida da vida da igreja. A morte, ela será anulada da vida do povo de Deus, porque iremos viver eternamente. É aquele que a palavra de Deus diz, que aquele que acreditar, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus. Então os que partiram no Senhor irão reviver novamente, para estar conosco também na glória com o Senhor nosso Deus. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Então o nosso Deus, ele fará algo novo na vida da igreja. Então nós vimos aqui que esta manifestação da vinda de Jesus, esta primeira manifestação da vida de Jesus, se dará para quem? Para mim, para você, que somos igreja, que aceitamos o sangue do Cordeiro, que aceitamos a sua palavra, que nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no sacrifício vicário. Ninguém que não acreditar e que não recebê-lo não poderá participar desta manifestação. Infelizmente, se não aceitar a Jesus, não tem como participar deste fenômeno sobrenatural, esse fenômeno profético histórico que será. Não haverá condições. Se você nesse momento que está ouvindo a palavra de Deus que estamos ministrando aqui, ainda não aceitou a Jesus como Salvador, e se você quiser morar no céu, quiser participar deste evento, se faz necessário, em primeiro lugar, acreditar. Segundo, arrepender-se. E terceiro, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porque uma coisa é certa, hoje as pessoas, as mídias, elas não querem anunciar o que a igreja realiza. Elas não querem anunciar que os pastores oram, Jesus cura, que o crente ora, Jesus cura. Eles não querem mostrar o que a igreja realiza. Apenas eles querem mostrar que a igreja é algo ruim, que a igreja está fazendo, que a igreja está cheia de pessoas corruptas, que sem dúvida não a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira não se corrompe. Porque a igreja invisível, ela não se vende, ela não barganha a palavra de Deus. A igreja invisível, ela é pura, ela é santa e imaculada. Ela não tem um pingo de mancha.
E esta igreja invisível, ela é composta por vários crentes de várias denominações. Jesus, quando vier buscar, ele não vai buscar, não é a Assembleia de Deus, não é Batista, não é Quadrangular, não é a Igreja do Véu, não é a Igreja Cristã do Brasil, Congregação Cristã do Brasil, não. Ele vai vir buscar um povo que o serve em santidade e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai vir buscar um povo santo, zeloso de boas obras. Então essa manifestação do Senhor, ela se dará para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 5 e o verso de número 2, capítulo 5 e o verso de número 2 aqui de Tessalonicenses, vai dizer assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso número 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repetida destruição, como vem as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, aqui ele vai falar, ele vai advertir a igreja, aqui ele vai advertir a igreja, que a vinda do Senhor nós devemos estar completamente informados e inteirados, conhecedores da palavra, que a vinda do Senhor será como um ladrão de noite. Agora o verso de número 3, quando vai dizer, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repetida destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz. Entenda só uma coisa, aqui nós olhamos no verso de número 1 e verso número 2, uma palavra dada para a igreja. No verso de número 3, nós vamos entender que esse verso 3, ele está se tratando exatamente do povo de Israel. Mas isto aqui já é exatamente quando Jesus vier do céu para livrar o povo dele das nações inimigas, que irá oprimir o povo de Israel. Porque depois que a igreja subir, o anticristo irá fazer um governo aqui. E ele vai fazer uma aliança. E o povo vai ver que nos primeiros 3 anos e meio desta aliança, o povo não estará passando necessidades, não haverá brigas, guerras, mas irá haver paz. Mas quando eles acharem que está em paz e em segurança, aí virá repetida a destruição, que o anticristo vai se manifestar que ele realmente é. E vai começar a maltratar aqueles que não querem adorar a besta. E irá perseguir o povo de Israel. Irá tentar destruir o povo de Deus. E aí o Senhor irá se manifestar com grande poder e com grande glória. E todo olho verá que Deus se manifestará. Exatamente para poder defender o seu povo da destruição, o povo de Israel. Porque Deus, ele tem uma promessa com Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Davi, fez uma aliança com Jacó, com Isaac. Certo? E ele vai se manifestar para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E este acontecimento, meus irmãos, louvado seja Deus, ele tem aqui como, este arrebatamento, ele tem como centro exatamente de atenção a igreja de Deus, que vai ser uma igreja triunfante. Louvado seja Deus, que está aguardando a vinda do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Tem alguém aí nos ouvindo a mensagem nesse momento? Glória a Deus. Tem alguém nos acompanhando? Se tiver alguém nos acompanhando aí, dê um sinalzinho, mande um coraçãozinho, para que a gente saiba que tem alguém nos acompanhando aqui no ensinamento da palavra de Deus. Glória a Deus. Tem só uma pessoa que está nos acompanhando que dá para observar aqui. Se você quiser mandar um coraçãozinho, eu vou saber que você está dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, então a primeira fase do arrebatamento, certo? A primeira fase dessa manifestação, dessa vinda de Jesus, ela vai se dar para a igreja do Senhor. E segundo, essa segunda fase, ela virá para livrar Israel. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Zacarias, capítulo de número 1 e o verso número 17. Livro do profeta Zacarias. Está fazendo muito frio aqui, que meu dedo já está dormente, de tanto frio. Vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo de número 2. Louvado seja Deus.
Zacarias capítulo número 1, perdão, verso número 17 diz assim: clama outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Então, nesse texto bíblico aqui, nós observamos que quando Jesus voltar para buscar o seu povo, certo? Ele vai ter também que se manifestar para o seu povo. Porque Deus chamou Abraão de uma terra muito distante e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão foi, e o Senhor fez uma promessa que faria dele uma grande nação. Já ele, entre ele e a esposa dele, entre os 90 e 100 anos, pelas condições humanas, não poderia de forma alguma gerarem um filho. Mas quando Deus ele promete, ele faz. Certo? Quando Deus promete, ele faz. E a palavra de Deus vai dizer que de Abraão nasceu Isaac. De Isaac nasceu Jacó. E de Jacó nasceu quem? José e os seus outros irmãos também. E dali de José, quando aquele povo foi para o Egito, a nação cresceu grandemente. Milhões e milhares de bilhões de seres humanos. Nação esta que é muito amada, muito querida por Deus, muito desejada pelo Senhor, foi escolhido como sacerdócio santo, carvalhos de Deus, povo escolhido, nação eleita, que o inimigo tem muita fúria contra esta nação. E nós como igreja não devemos nos gloriar porque Israel rejeitou o Messias, mas nós devemos orar por eles, para que Deus venha dar graça e misericórdia, para que todo judeu venha chegar ao pleno conhecimento de Jesus, ao conhecimento da palavra de Deus, para que muitos não venham perecer sem o Salvador. E aqui no verso de número 17, o profeta Zacarias, a palavra vai clamar dizendo: segundo diz o Senhor dos Exércitos, de todas as nações da terra, segundo o Senhor dos Exércitos, das nações da terra e dos céus, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. Por que o Senhor fala esta palavra? Porque Jesus, depois que ele leva a igreja para o céu, que nós passarmos 7 anos ali, naquele lugar, que nós passarmos um período ali com o Senhor naquele lugar, o Senhor ele vai ter que se manifestar com os seus exércitos celestial para guerrear pelo povo de Israel. Porque a Bíblia vai dizer que, lá em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que o exército, certo, do anticristo já estaria preparado juntamente com os exércitos das nações, com os reis da terra, para poder destruir o povo de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus ele vem com o seu grande exército do céu e vai pelejar pelo seu povo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estou sentindo a presença de Deus. Ele vai vir para levar o seu povo com o seu grande exército do céu e vai implantar o reino dele nesta terra, e nós iremos governar juntamente com o Senhor nesta terra. Mas isso é para aqueles que acreditar nas palavras desta profecia. Louvado seja o nome do Senhor. É para aqueles que acreditarem nas palavras desta profecia. E Jerusalém, ela será a capital de todo mundo. Porque o Senhor vai dizer aqui: ainda escolherá Jerusalém. Jerusalém, ela foi conquistada por várias nações, certo? E hoje nós observamos muito bem que Deus, ele é um Deus que ama muito a nação de Israel. A Bíblia vai nos mostrar que Deus ele fez a aliança com Abraão, exatamente lá naquele monte. Abraão foi oferecer o seu filho Isaac. E a Bíblia vai dizer que a Bíblia vai nos mostrar que um homem por nome Araúna, ele pegou o oiteiro daquele monte e usou aquele monte como eira para fazer os seus trabalhos. Ele era um jebuseu, mas que Davi olhou aquele monte e disse e pegou ali, comprou aquele oiteiro daquele monte e fez um altar para o Senhor e prometeu de construir um templo para o Senhor. Mas só que Davi não pôde construir, porque a mão dele estava suja de sangue. E o seu filho Salomão, ele construiu o templo do Senhor, um templo muito grande, que era para o povo adorar a Deus. Mas só que aquele templo, com o tempo ele foi destruído.
O templo, por um tempo, ele foi destruído. Aí Herodes veio e reconstruiu o templo. E o templo novamente depois foi destruído porque Jesus falou que aquele templo iria cair e não restaria pedra sobre pedra. É claro que ele estava falando sobre seu corpo. Sobre seu corpo, porque ele iria morrer. Mas depois, com mais de 70 anos depois, veio se cumprir literalmente. Aquele templo foi destruído e não restou pedra sobre pedra naquele lugar. E hoje está construído ali naquele lugar um grande templo, né? Daquele povo que também que é um povo que acredita em Abraão, que é o povo muçulmano. O povo muçulmano chegou ali, construiu um outro templo, e eles acreditam que ali é um lugar sagrado de se buscar a Deus. Mas não quero me ater sobre esta situação. Mas o anticristo, quando ele vier, ele vai se manifestar, e tudo que o povo de Israel quer é que seja construído um templo para poder adorar ao Senhor. E o anticristo vai vir para poder reconstruir um grande templo. E eles vão achar que ele é o Messias, quando na realidade ele é o próprio diabo, que está usando um homem, o espírito do diabo usando um homem para poder destruir o povo de Deus. Mas uma coisa é certa, meu querido e minha querida irmã, que está nos acompanhando nesta palavra. Estejamos nós preparados, porque Jesus ele irá voltar. Vamos ler a palavra de Deus aqui em Romanos capítulo 11, verso 25. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso de número 25. A palavra de Deus vai dizer assim, ó. Capítulo 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmo, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja encontrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são esses inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas. Então, meus amados irmãos, este povo de Israel é um povo eleito. Apesar de que eles não acreditam no Novo Testamento, eles não acreditam em Jesus Cristo. Alguns até dizem que Jesus é cavalo do diabo. Mas é um povo amado de Deus por causa dos patriarcas. Está escrito aqui, Deus fez aliança com os patriarcas. E por amor aos patriarcas, Deus ele irá salvar este povo. Deus vai tirar toda a impiedade, tudo aquilo que é ruim, e vai salvar esse povo. Ainda que eles tentem destruir, eles não vão conseguir destruir Israel. Porque esta nação é uma nação amada por Deus. E aí essa tripla missão dessa manifestação de Jesus se dará em terceiro lugar para estas nações que se reunirão para destruir esse povo. Para destruir o povo de Deus, para destruir a nação que é descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas o Senhor vai vir com grande poder e com grande glória, e todo o povo verá. E as nações serão destruídas, porque vai ter uma grande guerra, a grande tribulação do Armagedon. Certo? Uma grande guerra, onde o exército do céu vai lutar com o exército da terra. E a Bíblia diz que Deus ele chama todas as aves do céu para se reunir, porque haverá uma grande carnificina, grande ceia. O grande lagar onde Deus irá pisar. Então as nações, as aves do céu comerão a carne dos homens, dos cavalos e das bestas da terra. Isso para saber que com o povo de Deus não se mexe. Tudo por amor. Porque aqueles que não querem saber de Deus não poderão ter misericórdia na vida deles. Porque Deus ele é um Deus de grande justiça. E o grande dia do Senhor será um grande dia de ira. E o grande dia do Senhor vai ser esse. Que ele vai destruir as nações. Muitas pessoas morrerão porque o exército do céu vai tirar a vida deles. Mas o povo de Israel vai ser preservado. Assim como a igreja foi preservada, a igreja não vai passar por essa tribulação, porque nós estaremos no céu com o Senhor. Então o que eu quero dizer a você, nós temos que viver na expectativa deste arrebatamento, desta manifestação, que é para morar no céu com o nosso Senhor e com o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então a palavra de Deus vai nos dizer, Tessalonicenses, para que nós possamos concluir a palavra do Senhor neste momento aqui.
Outra hora nós vamos poder falar um pouco mais a respeito do que nós iremos falar mais da palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Glória a Deus. Então, quando a palavra de Deus ela vai falar aqui no capítulo 4, o verso de número... Estou no livro errado, irmãos, parei. Estou no livro errado. Eu não estou nem sentindo a minha mão, vocês acreditam que o frio está demais. Já se faz tarde, capítulo 4. Então vai dizer: porquanto o Senhor mesmo dada, verso de número 16, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esse verso 16 aqui, ele é um versículo também escatológico, muito escatológico, como todo esse trecho aqui. Esse capítulo é um capítulo maravilhoso. Nós vamos ver aqui o seguinte, irmãos: a trombeta é um instrumento de música, de alarde, de alarme, para chamar a atenção do povo, para causar reunião. O povo antigamente eles usavam muito. A gente vai ver o exemplo de quando Gideão, ele pegou, certo, contra aquele povo inimigo, ele pegou tochas, ele pegou trombetas e pegou vasos. E eles, quando fosse o momento de guerrear contra aquele povo ali, todo mundo quebrava o jarro, manifestava as suas tochas e tocava a trombeta. Um grande alarme, notícia. Então Deus ele usa esta comparação aqui desta trombeta exatamente para poder trazer um grande noticiário, um grande alarme para o seu povo, certo? Como um instrumento de anúncio. Porque os anjos também, irmãos, eles usam trombetas. Apocalipse vai falar que os anjos tocarão a trombeta, segundo a ordem do Senhor. Aqui quando vai falar, ouvida a voz do arcanjo, Deus ele dará ordem para que Jesus venha buscar o seu povo. Jesus nesta hora, ele vai assumir a função de Miguel, porque Miguel na realidade, ele é o chefe da guarda de Israel. Miguel é o anjo chefe da guarda de Israel. E Deus ele vai manifestar, certo? O Senhor Jesus ele vai ter a mesma ação que Miguel tem. Miguel ele anuncia, ele toca a trombeta de justiça da parte de Deus para poder executar as ordens de Deus. E Jesus ele vai executar as ordens de Deus. A trombeta será tocada e só os preparados irão ouvir o soar. Se não tiver ferrugem na sua audição espiritual, você vai ouvir. Agora, se a audição estiver enferrujada, não tem como ouvir. Por isso é importante hoje e agora buscar azeite, porque o azeite do Espírito Santo é que lubrifica a vida do crente. Não podemos deixar a chama se apagar. Capítulo 20 de 25 vai falar das 10 virgens. Todas aquelas 10 virgens eram 5 prudentes e 5 nécias, porém todas dormiram. E todas aguardavam o noivo. Todas dormiram. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas uma coisa é certa: estejamos com óleo na nossa botija, com azeite em nosso vaso, com azeite em nossa vida para poder estar com as lâmpadas acesas. Somente quem tem o fogo do Espírito, somente quem tem a luz de Cristo na vida, poderá ouvir o soar desta trombeta. Mas muitos já perderam este brilho, já perderam essa chama. E se esta chama ela permanecer apagada, ele vai se manifestar, porque vai ser dada a ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus. Descerá dos céus. Você entende? Jesus ele te aguarda, ele nos aguarda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos aguarda, ele virá nos buscar. Então esse alarido, irmãos, ele tem a ver com a igreja do Senhor, certo? Esta voz de arcanjo também ela vai ser relacionada para o povo de Israel, certo? Louvado seja o nome do Senhor. E a trombeta de Deus será para todas essas nações inimigas que não querem saber do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero deixar esta palavra aos vossos corações. Quero deixar aqui estas palavras. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos consolar uns aos outros com estas palavras. Que possamos estar consolando. Quando diz consolar, irmãos, não podemos deixar de falar do arrebatamento,
Deus, ele está cobrando a muitos líderes, e a mim, Deus, ele me chamou, tocou em mim esses dias aí, há uns dias atrás, porque ninguém tem falado mais sobre arrebatamento. As pessoas só têm falado em prosperidades financeiras. A prosperidade maior que nós devemos ter primeiro tem que começar aqui dentro da nossa alma. Deus, ele não nos condena por nós querermos conseguir alguma coisa nesta terra. Não é pecado você possuir um carro ou lutar para conseguir um carro, uma casa boa. Não. Oxalá se nós conseguirmos. Mas não devemos nos prender exatamente apenas nisso e perder o foco do céu. Nós temos que entender que Jesus, o que ele quer em primeiro lugar aqui é a prosperidade da nossa alma. As demais coisas serão as consequências dessa prosperidade, desta comunhão com Deus. Amém, meus amados? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore por mim, eu necessito das vossas orações em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Desliga aí, filha, por favor. Eu tô aqui fazendo uma transmissão, eu falo já com você, tá? Tá, eu falo já com você. Beijo, te amo. Glória a Deus. Se possível, irmão, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Desliga o seu celular, por favor, que não dá para desligar daqui. Tá bom, irmãos? Então, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem. Orem por nós necessitamos também da sua oração. Nós necessitamos, certo? Que vocês estejam orando por nós em nome de Jesus Cristo. Porque sem oração